Bom dia, pessoal. Professor Flávio aqui. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula nossa de Sociologia aqui no ambiente virtual. Vamos tratar hoje da unidade 2 do livro 1B, Cultura e Socialização. Cultura, conceitos, mecanismos e características. Para entendermos bem e de uma forma mais ampla o conceito de cultura, precisamos compreender que a cultura ela é um elemento formado por várias influências, formado por vários pensamentos. A cultura, por si só, ela é uma formação, uma junção de vários conceitos, de várias outras culturas, assumindo assim características diversas, seguindo por caminhos diversos. É preciso compreendermos que a cultura ela sofre influência de dois elementos primordiais que não podemos deixar de citar. Dois elementos sobre os quais podemos começar a analisar a formação de um processo cultural. O primeiro é o eurocentrismo, onde até uma determinada época, até um determinado recorte temporal, a cultura europeia era predominante. O nome eurocêntrico já diz, proveniente da Europa, Europa como centro de tudo. E o europeu entendia que o centro cultural do mundo era a Europa. Apenas o que se fazia na Europa era bom, interessante, desconsiderando as outras culturas. Daí o conceito de barbarismo, de bárbaros, ou seja, aqueles que não fazem parte da cultura europeia tradicional. Mas, com o processo das grandes navegações, colonialismo e imperialismo, a cultura ela começou a sofrer, desde a antiguidade, um processo de miscigenação, um processo de agregação de valores, o que nós chamamos de aculturamento. Quando uma determinada cultura se apropria de outra ou se mistura a outra ou aprende com a outra, assimilando conceitos. Este processo vai acontecer principalmente com o processo comercial, iniciado na antiguidade, através do comércio marítimo, onde o contato com outros povos vai permitir este aculturamento, se estenderá até as grandes navegações no século XV, quando europeus chegam à América,
América Portuguesa e América Espanhola. E essa cultura continuará sofrendo influências, se misturando, se transformando. Podemos pensar que a cultura é um processo de mutação, um processo constante de mudança. Aqui no Brasil, por exemplo, a colonização portuguesa, a religião cristã, o modo de vida do português, a sua forma de organização política, econômica, a sua forma de Estado, vai sofrer influências a partir do momento em que a cultura europeia ela vai se miscigenar, vai se misturar com a cultura indígena e a cultura negra, assimilando também conceitos destas culturas, formando assim uma cultura ampla em termos de linguagem, em termos artísticos, em termos sociais, em todos os aspectos formadores de uma sociedade. Cultura material e imaterial. Entendemos por cultura material aquilo que compreende elementos concretos, físicos, palpáveis, como sítios arqueológicos, prédios históricos, obras de arte, etc. Podemos compreender que esses objetos físicos que compõem a cultura material são elementos importantíssimos no processo de se estudar e discernir uma cultura local. Através dos sítios arqueológicos, compreendemos as sociedades que viveram em uma determinada região, em um determinado recorte temporal. Através da arqueologia, do que se é descoberto a respeito daquela sociedade, sabe-se como aquela sociedade vivia e se comportava culturalmente. Prédios históricos e obras de arte vão contar a história também de um recorte temporal, de estilos arquitetônicos, estilos artísticos, concepções artísticas que criaram determinadas obras. Cultura imaterial envolve aspectos abstratos, como técnicas, saberes, modo de fazer, além de questões relacionadas ao pensamento e à linguagem, por meio das quais ideias são concebidas e trocadas. Está associada a contextos subjetivos e simbólicos no campo das representações. Esta é a cultura transmitida por meio de um padrão comportamental. Como aprendemos a viver socialmente? Que influência recebemos da religião, da família, da sociedade? O que vai moldar o nosso padrão comportamental. Essa história, essa cultura, ela pode vir também através do senso comum, história oral, tradição passada através da oralidade. Esta cultura, ela, embora não seja física,
mas ela é extremamente notória, vai caracterizar uma sociedade devido ao seu padrão comportamental cultural.